Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro 30 por 30. Aqui a gente discute as formas, as estratégias, os caminhos e a melhor forma de você chegar, de você ir do absoluto zero ao embelezamento do olhar 30 por 30. Isso é cílios e sobrancelha em 30 minutos e com 30 dias de durabilidade. Eu sou a Kênia e o tema de hoje é como colorir os pelos brancos. Eu fiz um conteúdo falando sobre alguns métodos de correção de sobrancelha e as dúvidas e as perguntas foram inúmeras sobre como fazer isso da melhor forma. Se a rena cobre realmente o pelo branco, se fazer a micropigmentação disfarça o pelo branco também, se tem como resolver isso dessa forma. E aí as dúvidas foram surgindo e eu fui anotando aqui para poder tirar essas dúvidas para vocês da melhor maneira. Então, o intuito desse conteúdo aqui é te explicar quais são as formas que você consegue realmente fazer uma correção e se tem o pelo branco no meio do caminho para prejudicar o seu trajeto, para te atrapalhar, como é que você consegue resolver isso. Então, assim, são os benditos pelos brancos, não vou falar maldito, porque afinal de contas, eles são extratos da nossa experiência aí, né? Eles vêm a partir do momento que a gente passa a ter mais experiências e aí essa pedalada, essa caminhada, essa vida sempre traz muitos benefícios e alguns fiozinhos brancos para a gente ter que contornar no meio da jornada. Mas olhe esses pelos como algo que você vai conseguir conduzir da melhor maneira. E eu quero trazer para você clareza sobre alguns pontos que a gente precisa ter sobre o fio como um todo, né? Seja do cabelo, dos cílios e da sobrancelha. A gente sabe que eles têm os ciclos muito parecidos, então eles passam por fases que são iguais, na verdade, anágena, catágena, telógena, que são essas fases que o pelo passa até ele sair lá do folículo piloso e ele via assim queratinizado em forma de pelo mesmo ou de fio, né, que a gente tem. Mas os ciclos eles têm tempos diferentes, né? Os ciclos dos cílios e das sobrancelhas, eles levam em média de 4 a 5 semanas para acontecer completamente. Já o do cabelo, de cerca de 8 anos, mais ou menos. Mas eu gosto muito de usar as analogias com relação ao cabelo, porque às vezes você já passou por alguns processos e fica um pouco mais fácil para você entender um pouquinho como que acontece com os cílios e a sobrancelha, usando os exemplos do cabelo, né? Se de repente você é alguém que está migrando sua carreira aí de cabeleireira, ou manicure, para design de sobrancelha, para embelezadora do olhar, você pode ter algumas experiências já que podem te ajudar no entendimento, né, mesmo do ciclo do pelo. Mas se de repente você é super novo nesse mundo da beleza, se você não vende nenhuma outra carreira dentro do mercado da beleza, não tem problema nenhum, você vai conseguir entender perfeitamente como é que funciona esses ciclos, esse conhecimento ele é importante para a sua vida como um todo. Então, você vai conseguir entender essas analogias também, porque afinal de contas a gente que é mulher tem essa perceptividade por viver várias transformações, mutações e mudanças, né? Mas vamos lá, vamos entender então um pouquinho como é que esse pelo, ele acontece. O pelo branco, ele é um pelo que tem uma consistência diferente dos outros pelos. Tanto no cabelo, como na sobrancelha ou no cílio, se você notar, ele é um pouco mais rígido, ele é um pouco, às vezes ele é um pouco rebelde, às vezes ele tem até um formato diferente. Tem pessoas que têm cabelo liso, por exemplo, e o fio branco nasce meio caracolado, meio enrolado, e isso é muito comum, né? Nas sobrancelhas também, ele nasce meio rebelde, assim, às vezes pra cima, ele não alinha direito. E por que isso, Kênia? Porque, via de regra, o pigmento ele é a proteção que o pelo tem. Então, o pigmento ele costuma te ajudar muito até na textura do pelo, porque esse pigmento é uma proteção. Assim como na pele, quando a gente se machuca, cria-se uma casquinha um pouquinho mais escura, porque é uma queratinização da pele, né? Uma cornificação daquela célula ali em cima, e acaba criando uma casquinha um pouco mais escura como proteção. Quando a gente, inclusive, fricciona a pele, faz algum machucado, aquela região fica mais escura, porque a pele, para se regenerar, ela cria essa proteção. Essa proteção, ela vem carregada de pigmento, porque pigmento é proteção. O que eu quero dizer com isso? Você já passou por algum processo de descoloração do cabelo? Quando você tirou o pigmento, né? Você retirou esse pigmento natural, você percebeu que o fio do seu cabelo, por exemplo, ele ficou mais frágil, ele ficou mais sensível. Por quê? Porque você tirou o pigmento e aí quando você coloca ele em volta, você faz a descoloração, você tem que repor o pigmento artificial. Você retira o pigmento natural e repõe o pigmento artificial para quê? Para ele ter força de novo. Então, via de regra, um cabelo descolorido, se ele não é tonalizado, ele tende a arrebentar, quebrar muito, muito mais rápido. O que eu quero dizer com isso com relação a cílios e sobrancelha?
o pigmento, ele é uma proteção. E quando ele não tá mais no fio, ele muda, sim, a textura dele. Então, você tem que entender que a estrutura desse fio, que já nasce sem pigmento, ou seja, ele não perdeu o pigmento porque você descoloriu, ou seja, ele não ficou mais fino. Ele já nasceu sem essa melanina, sem essa pigmentação. Então, ele nasce um pouco diferente, ele nasce mais blindadinho. Parece que ele tem menos cutículas abertas, ele é um fio mais ele é uma espécie de fio invernizado. Você vai notar que ele é diferente a textura dele, porque ele já nasce com as cutículas todas comprimidinhas e sem o pigmento nele, né? Então, assim, ele nasce todo sem cor. E aí ele nasce com essa textura diferente, ele nasce mais áspero, mais esquisito. Então, quando você vai fazer a coloração, via de regra, se você fizer uma coloração com um material convencional, que deixaria colorido os seus fios normais, o que quer dizer isso? Às vezes a sobrancelha da pessoa é castanha clara e ela quer fazer com que ela fique um pouquinho mais escura. E você aplica uma rena castanho médio ou você deixa um tempo de volatização que faz com que chegue a esse tom de castanho médio ou castanho escuro para dar um efeito mais delineado nas sobrancelhas da pessoa, para fazer a composição com os cílios e o olhar ficar mais chamativo. Você nota que um fio normal que sofre um processo de descoloração e coloração, como assim, que ainda não passei oxidante, eu só passei uma rena com OX. Entenda, sempre que você aplica um oxidante numa superfície misturado com uma rena, com um ativo de pigmento, o que acontece? Ele primeiro abre o pigmento, ou seja, primeiro ele descolore e depois ele colore. Esse processo acontece também em cabelo. Tanto se você aplicar uma coloração no cabelo e você deixar ela 20 minutos, por exemplo, só e tirar, você vai perceber que não vai ter nenhuma cobertura de branco, se aquela coloração não é específica para esse tempo. Se ela é uma coloração de 30 minutos, de 60 minutos, por exemplo, como via de regra a maioria o que vai acontecer? Nos primeiros 20 minutos ela vai só abrir o pigmento e depois nos últimos 30 minutos, 40 minutos, ela vai fixar o pigmento. Então, primeiro ela faz uma abertura, ela dilata a cutícula, introduz o pigmento e depois ela vai e estabiliza aquela cor que tem que ser colocada. Por que eu tô usando tanto um exemplo de cabelo? Para você entender que nas sobrancelhas é basicamente a mesma coisa. E você deve ter vivido já essa experiência com cabelo, então essa analogia vai te ajudar a fixar esse conhecimento na sua cabeça. Por quê? Você precisa saber sobre isso, senão você vai acabar pedalando demais na hora de pigmentar. Vai passar por um monte de estresse, de situações complicadas numa design de sobrancelha que você fez, que tinha um fio branco e você não conseguiu cobrir. Então, eu tô usando essa analogia para que você fixe esse conhecimento na sua cabeça. Pensa que toda coloração que você vai fazer em cabelo, obviamente, o tempo é maior. Então, você vai ali 20 minutos para ele descolorir, depois 40 para ele pigmentar. Na sobrancelha, se você usou 2, 3 minutos para ele abrir o tom, os últimos 3, 4, 5 minutos ele vai usar para fixar o tom. Então você consegue observar, inclusive, quando você faz a misturinha com a rena, por exemplo, falando de rena especificamente, você colocou o oxidante lá, o revelador, como eu já te ensinei, como eu já te expliquei como fazer essa rena. Colocou o oxidante 1x2 ou 1x3, dependendo do tom que você quer. Misturou e aplicou, você vai perceber que primeiro vai ficar um pouco clarinho e depois começa a escurecer, que já é a hora de você tirar. Se você deixar muito tempo ali, ele começa a pigmentar mais do que precisa. E fica aquela rena preta, escura, que, gente, hoje em dia ninguém faz mais isso, né? No passado, as pessoas tinham pouco conhecimento sobre isso, então era comum a pessoa ir lá e pintar aquela sobrancelha preta. Hoje em dia, você não tem por que deixar 10, 15 minutos uma rena, porque fica feio, fica marcado, fica esquisito. Enfim, quem goste, né? Não vou falar que fica feio aqui, até me perdoem por isso, né? Tem gosto pra tudo. Mas se você quer uma rena mais natural, um efeito mais natural, mais sofisticado, você, com 5, 6, 7 minutos estourando é a hora de você tirar essa rena. Se você usou um volatizador, um oxidante, né, que é um OX revelador, né, que é com um percentual mais baixo de revelar a cor, como eu te dei a dica, você pode comprar o de cabelo mesmo, grande, e ir repondo no seu potinho. E você vai aplicar. O tempo que você vai deixar aplicado é de 5 a 7 minutos. Não vai causar nenhum tipo de irritabilidade. É super bacana de você conseguir ter esse efeito bem rápido e rende bastante produto também. Vai ficar super bonito. Então, assim, não mais do que 7 minutos de jeito nenhum para chegar no tom máximo. Talvez 7 minutos. Mas, assim, 3, 4, quando é para chegar aqui no tom que nem o meu, por exemplo, no meu fototipo de pele, né, com 2...
Você consegue chegar assim nesse tom e fica super natural. Não parece que tá. Parece só que você fez uma maquiagem bacana e ficou legal. Então fica bem bacana. Quer um pouco mais escuro, porque a pele da pessoa é um pouco mais escura, porque ela gosta de um efeito um pouco mais escuro, porque ela já tá com um cílio um pouco mais escuro. E aí o design vai ficar mais bacana se você deixar a sobrancelha mais marcada. Deixa ali 7 minutos. 10, 15, como eu já vi em vários, inclusive veio no potinho da Rena orientando isso. Eu não te oriento. Por ter feito assim, ao longo de 10 anos eu faço esse tipo de procedimento. E eu te digo que ele ficar mais natural, mais sofisticado, ele viraliza muito mais nas clientes. Tem muita cliente que tem muita vontade de ter a sobrancelha um pouco mais delineado, design, tem medo de ir para micropigmentação, tem medo de dar esse passo a mais, mesmo que seja com um fio a fio, né, mesmo que ela tenha visto outros trabalhos, ela tem medo de um procedimento mais definitivo e você perde de ter essa cliente lá com você porque você não apresentou para ela uma rena mais natural. Então, assim, via de regra, o que eu vi, assim, acontecer de forma avassaladora, com todas as clientes no espaço, assim, faz uma rena mais natural numa pessoa super clarinha. Se eu botava uma cliente na cadeira, mais loirinha, mais o pelo mais clarinho, e fazia a rena dela natural, era assim, todas as mulheres que estavam ali falavam, eu também quero. Então, assim, se você fizer design de sobrancelhas assim, fizer trabalhos assim, foto, vídeo, posta nas suas redes sociais, divulga isso e comenta, inclusive, se você gosta de um efeito mais natural, se você tem medo de ficar com a sobrancelha muito escura, porque isso é uma dor que as clientes têm. Você precisa divulgar isso do seu trabalho, contar para as pessoas que você faz um trabalho mais natural, contar para as pessoas que você consegue fazer um efeito mais natural. Então, você consegue dessa forma, tá? E aí, falando de pigmentação de fio branco, a rena vai cobrir o fio branco? Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ter uma cobertura desse fio, a gente fala isso muito no mundo dos cabelos também, que é em transparência. Quem nunca ouviu isso? Fui fazer a minha raiz branca e eu achei que não cobriu, ficou só levemente pigmentado, cobriu só no sol, quando eu vejo parecia que tava luzes no meu cabelo. A gente chama isso de cobertura em transparência, que é quando você praticamente você passa como se fosse um verniz de cor, né, naquele fio, mas ele não tá pintado mesmo, ele não tá da mesma cor dos outros. Tem muitas mulheres que passam pela transição de parar de fazer luzes, por exemplo, para começar a assumir os fios brancos, e no processo de ali os 2, 3 primeiros anos, ela começa a fazer a cobertura de raiz não mais com uma cor chapada, né, com uma cor do cabelo dela mesmo pintado. Se é um castanho escuro, por exemplo, um castanho escuro, ela começa a fazer sempre cobertura em transparência, porque daí vai parecendo que são luzes no cabelo, ele vai ficando de vários tons. E aí chega uma hora que ela começa a parar de fazer, então ela começa a se acostumar, ela até vai internalizando aquela cor em transparência. Na sobrancelha, a gente sabe que esse processo é um pouco mais complicado e ele acaba tendo que acompanhar muito outros processos, como capilar, por exemplo. Então, a gente não tá falando aqui de cor de cabelo, mas eu preciso que você entenda que o conceito para cobertura é basicamente o mesmo. Então, a rena vai cobrir o fio em transparência. O que quer dizer isso? Vai ficar levemente mais claro. Se o pelo é muito branco, muito rígido, já está num processo de perda de pigmentação muito grande, essas células já estão desta forma, fabricando o pelo um pouco mais rígido, mais envernizado, mais firme, o que você vai precisar utilizar é uma coloração para a sobrancelha. Quem é que coloração é essa, né? Eu digo porque as pessoas confundem muito a rena, a pintura da sobrancelha com a rena, com a pintura de sobrancelha, a coloração de sobrancelha com a tinta de sobrancelha, né? Com a coloração para a sobrancelha. Existe uma confusão muito grande que se faz no mercado de fazer a rena cobrir o fio branco e a tintura de sobrancelha. Tintura de sobrancelha é para atingir realmente o fio branco. Ele vai sair de branco e vai ter a coloração que você colocar nele. A rena, ela é para trazer um efeito, ele vai ter uma cobertura em transparência desse fio, vai fazer um desenho mais bonito, vai ajudar no design, vai ajudar a cobrir falhas. É um método que você utiliza para correção de sobrancelha, muitas vezes, para quem não optou ainda para micropigmentação, para correção com fios naturais, com fios que você venha fazer ou com esfumado. Então, a rena ela vai te ajudar na correção de sobrancelha e a tintura de sobrancelha vai te ajudar na pigmentação do fio branco. São problemas distintos
distintos, vocês entendem isso? Então não confundam uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa. Kênia, mas eu já cobri sobrancelha com rena. Sim, você consegue esse efeito em transparência. A rena não é para pintar o fio, mas ela ajuda no processo de cobertura de transparência. Se é só uma cobertura de transparência, ok, você vai amar o resultado. Agora, se você quer tingir o fio, não é o que você vai conseguir com isso. Então, entenda claramente qual é a diferença entre um e a diferença do outro, tá? A diferença é que a tintura de sobrancelha é para pintar o pelo. Ela tinge a pele, Kênia? Sim, ela via de regra tinge a pele. É que nem coloração de cabelo. Quando você pinta, não fica aqui uns manchadinhos assim, que a gente até passa depois aquele tira-mancha, ou a gente tem aquele macete de lavar com o próprio cabelo para poder tirar. Sim, é a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito com a sobrancelha. Vai tingir a pele por 2 ou 3, 4 dias. Até porque na hora de fazer o processo, o que você vai fazer? Você vai limpar a pele bem limpinha da sobrancelha. Você vai provavelmente fazer uma esfoliação para você evitar que o pelinho fique lá debaixo daquela camadinha de pele cornificada que eu já contei pra vocês, que se fica e você não esfoliou, você pode muitas vezes beliscar cliente sem querer. Então você vai limpar bem limpinho, tirar essa gordurinha que esteja em volta da pele para deixar ela mais limpinha, né? A pele mais limpinha com a esfoliação, você consegue isso. Então, como a pele vai estar um pouco mais áspera, ela tende a absorver o pigmento que você aplicou da coloração da sobrancelha. Então, não fique pintando, não pense que porque é uma coloração de sobrancelha, você pode vir e passar ela aleatoriamente, porque você vai manchar a pele da sua cliente. Então, limite no desenho que você realmente quer, limpa, bonitinha, até para você fazer um trabalho sempre muito limpo. Vem com haste flexível com algodão nas extremidades, né, o vulgo cotonete, limpa bem limpinho aqui, deixa bem desenhadinho, para que você realmente pigmente o pelo da sobrancelha da sua cliente com a coloração de sobrancelha. Já com a rena, o efeito é o mesmo, que a rena vai pigmentar muito bem a pele. Kênia, então eu vou ter um efeito muito melhor da absorção da rena na sobrancelha da minha cliente se eu limpar muito bem essa pele, se eu esfoliar essa pele antes, com certeza. Então, faça bem a higienização da pele da sua cliente antes, faça uma esfoliação antes, aplique a rena muito bem delineada, limpe muito bem, que você vai ter um efeito muito melhor da rena, tanto na rapidez de absorção, porque a pele vai estar um pouco mais áspera, vai estar mais limpa, então ela vai absorver mais esse pigmento, como na durabilidade dessa rena lá, tá? E aí lembra sempre que você vai ficar ali de 2 a 7 minutos com ela no máximo, não os 15 minutos da caixinha, porque você tá usando um oxidante que é revelador, que vai revelar um tom a partir do dela. Como é que eu observo, Kênia, o tom que eu quero? Se é uma loira, você já me falou que eu tenho que usar sempre a rena castanha média, que eu não preciso comprar 3, 4 cores de rena, você tá me explicando que nesse método eu posso usar essa castanha média. Como é que eu vou saber a cor que eu vou ficar? Fica observando o potinho. Você terminou de aplicar na rena, fez a misturinha, 1x2 ou 1x3. Se você quer mais clarinha, faz 1x3, mais diluída. Vai lá e aplica. 1x3, pra você entender sempre assim, é uma medida de rena para 2 de oxidante. Então, se eu pus um tantinho de rena, eu vou colocar 2 tantinhos de oxidante. Então, não vou te falar que vai ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, porque depende da quantidade de mistura que você vai fazer na hora. Sempre para cada cliente, você faz na hora a misturinha, tá? Não usa a mistura depois, posterior, que você já preparou uma cliente em outra, porque fica esverdeado, fica estranha a cor, tá? Não presta, você tem que usar, é uma quantidadezinha. Então, usou uma medida, 1 centímetro, 2 centímetros, um tantinho assim de um pedacinho de arroz. Se for um pouquinho mais grossa a sobrancelha, um tantinho de um feijão, 2 medidas disso é o que você vai pôr de oxidante. 3, se de repente você quer muito clarinha. A sobrancelha é uma loirinha, bem clarinha. Você quer só que dê aquela sombreada, de que parece que ela passou aquela sombra marrom opaca, só pra dar aquele, né, pra ela começar a sentir o gostinho. Sempre vai indo, assim, aos poucos com a cliente. Nunca vai de uma vez com super efeito, que ela pode se assustar, não gostar do efeito dela. Se você constrói isso com ela vai ter confiança em você, ela vai saber que você entendeu o que ela quer, ela vai perceber que você entendeu os medos dela de ficar forte demais, e aí você consegue conquistar essa cliente pra você. É muito massa, que na hora de fazer o design de sobrancelha e a micropigmentação, ela vai te escolher, ela vai fazer a correção com você. Então, vai construindo. A cliente de rena hoje é a cliente de micropigmentação de amanhã, tá? Não pensa que não é, porque é uma construção de atendimento, de confiança, né, com você. Então, fez a misturinha 1 por 1,5 ou 1 por 2, aí você vai lá, ou 1 por 3, dependendo da 1 por 2 ou 1 por 3, dependendo da quantidade que você queira de cor da cliente, aplica bem certinho, limpa em volta e começa a observar no potinho.
Aí você vai observar no potinho. O potinho vai começar a criar vai começar a escurecer. Quando ele estiver levemente amarronzado, no tom que você percebe que vai ficar bom, como se você fosse fazer uma maquiagem nela, aquele tom levemente amarronzado, mais quase um café, já tira. Kenny, a pele é escura, eu preciso que fique muito mais forte. Vai olhando lá. Quando ficar escuro no pote, você tira da pele dela. Vai ficando escuro em volta também. Ah, não, depois que fica escuro. Eu aprendi que depois que fica escuro, eu vou esperar mais 10 minutos. Fica à vontade, vai ficar super marcado, vai demorar para sair. Se a cliente gosta disso, vai com fé. Eu tô contando que as clientes que eu atendia, as minhas clientes de hoje em dia que me procuram, elas gostam de efeito natural. São clientes que gostam de efeito. Eu sempre busco dizer aqui, se você está buscando um efeito mais marcado, até a micropigmentação mais marcada, mais esfumada, que tem gente que adora, faz um baita de um sucesso. Gente, não é certo nem errado. Só não é o perfil das clientes que eu atendo. Pode ser que não seja o perfil das suas também. Entender o perfil da sua cliente é muito importante. Minhas clientes gostam de efeito assim, efeito natural. Que não parece que ela fez. Que ela não vai cansar. Eu sempre escuto isso das clientes. Isso sai da boca da minha cliente, assim. Eu não gosto de rena muito marcada, como eu já vi em outros lugares, porque eu canso do meu rosto com a rena, porque parece que eu tô o tempo todo maquiada. Eu gosto de um efeito natural, que parece que eu acordei assim, acordei bonita. É incrível. Esse tipo de efeito é o que você vai conseguir com essa técnica que eu tô te ensinando. É esse efeito que você vai conseguir com o que eu tô te explicando, tá? De deixar de 2 a 7 minutos, com a medida de 1/2 ou 1/3, observa no potinho, aplica e observa no potinho, lá que vai escurecendo, quando tiver se é muito clarinha, você percebeu que ficando amarronzado, já tira, vai ficar um sombreado lindo, ela vai amar. No dia seguinte, então, fica mais lindo ainda. Quando ela já tomou o primeiro banho dela, parece que assenta, assim, fica mais bonita ainda. Assenta, nossa, muito estranho esse termo, né? Mas parece que a cor, ela fica mais absorvida pela pele. Usei o termo agora da minha avó, né? Mas fica muito bacana. Esse tipo de efeito fica mais natural e a cliente gosta bastante, tá? Então, isso você vai conseguir com a rena. Quero tingir o fio, porque tá branco. O que eu vou usar? Desde 1930, uma marca veio para o mercado chamada Reflecto-Sil. Ela lançou esse produto. Esse produto é usado demais da conta. Gente, desde 1930 o negócio dá certo. Então, assim, eu não costumo indicar marcas aqui, não costumo fazer merchan para nenhuma marca, mas o Reflecto-Sil é, de fato, o que funciona melhor para a sobrancelha. Tem outras marcas também que são tinturas para sobrancelha, mas o Reflecto-Sil, eu nunca tive dor de cabeça com alergia, com irritação, com nada, em cliente nenhuma. E eles estão desde 1930 no mercado. É a marca mais antiga disso e funciona pra caramba. Então eu te indico, use um Reflecto-Sil. A medida do Reflecto-Sil vai ser a mesma da rena, vai ser 1/2 ou 1/3, dependendo. A castanha média deles funciona pra caramba pra todos os efeitos. Então eu não vou te dizer pra você comprar Reflecto-Sil castanho claro, Reflecto-Sil loiro, Reflecto-Sil. Compra o Reflecto-Sil castanho médio, você vai ter um efeito excelente. Deixa menos tempo para quem é mais clarinha e deixa mais tempo para quem quer o efeito um pouco mais marcado ou a pele um pouco mais escura. A gente tá falando de uma pele um pouco mais pigmentada. Então, funciona muito bem, fototipo 1, 2, 3, 4, se você utilizar esse pigmento segurando e controlando o tempo de ação. Fica observando que com o tempo de ação você vai notar. Uma coisa que eu sempre gosto quando eu vou usar um produto novo, eu vou te dar uma dica aí pra você que às vezes se sente muito inseguro de comprar um produto e já ir direto pra aplicação na cliente. Sei que está começando na sua carreira, ainda falta essa experiência do campo de batalha para você poder ter bastante tranquilidade, segurança para usar alguns procedimentos. O que eu gosto sempre de fazer, tá? Tanto com a rena como com o Reflecto-Sil você pode fazer isso, vai te dar muita segurança, tá? Eu fiz isso no meu comecinho de carreira, era um exercício que a Japa, quando me ensinava, me mostrava como fazer. Então, assim, é uma história de ensinamento que eu acho que vale muito a pena compartilhar com você para você fazer aí. Pega o Reflecto-Sil e a rena, pega o DAPinzinho, faz a preparação no DAPin com o pincel e aplica aqui em você, fazendo um risquinho aqui no teu antebraço. E aí você deixa um tempo, marca o tempo e limpa. Olha a cor que ficou. Deixa o outro, marca o tempo e limpa. E vê a cor que ficou. E anota. Tudo que você fizer na sua vida, na sua carreira, aprenda. Design de sobrancelha, aplicação de cílios, fio a fio, tufinho, micropigmentação. Todo e qualquer procedimento que você faça para embelezar alguém, você precisa entender o tamanho da sua responsabilidade. Não é algo para você fazer daquilo que te saiu da cabeça naquele momento, de um procedimento que você aprendeu em algum lugar, sem anotar o processo.
sem anotar o protocolo, sem entender, anotar aquilo que são os padrões que você vem observando na sua carreira. Então, aprenda sempre a documentar tudo aquilo que você está fazendo e que você está aprendendo. Então, fazer esse teste na sua mão para você mesma perceber o tom que chega, eu tô te contando, compra o castanho médio e faz o teste com o castanho médio com 2 minutos, com 3 minutos, com 5 minutos, com 7 minutos e observe, inclusive, o tempo que vai durar aqui em você. Você vai ter muito mais segurança na hora de aplicar na sua cliente. Deixa tudo documentado. Tem um caderno, olha, assim, na sua mão de estudo, que você anota tudo aquilo que você faz. Sempre que você vem aqui estudar um conteúdo novo, seja aqui ou em outro canal, outra página que você acompanhe, anote tudo. E eu gosto sempre de ensinar um método de estudo que funciona muito para mim, espero que funcione para você também. Pega a folha do caderno e divide em duas. O que você escutou. Aquilo que você ouviu a gente falar, a gente orientar num curso que você está fazendo, num conteúdo que você está absorvendo. E do outro lado, o que você vai fazer, ou seja, a atividade que vai gerar em você, que você vai fazer aquilo. Por exemplo, acabei de te explicar esse macete, te contei essa minha história de aprendizado com aplicar no antebraço para eu ver os tons sempre que eu compro um produto novo, para eu validar e testar na minha pele antes de entender como fica, de eu aplicar em uma cliente para eu vá aplicar com mais segurança. Você vai lá e escreve, né? Tudo aquilo que eu te expliquei aqui, do lado você escreve fazer o teste do meu antebraço assim, assim, assim. Coloca um asterisco lá, marca com desses aqui de marcador de caneta. Pra quê? Pra que tudo que você tá absorvendo de conteúdo, você consiga saber como colocar em prática. Senão você passa a ser uma pessoa que absorve conteúdo de tudo quanto é canto e você não coloca nada em prática, você não consegue colocar o pé na água. Então, dessa forma, você vai conseguir sempre absorver um conteúdo e saber o que fazer com aquele conteúdo. Se de repente eu te dei um macete aqui de como é que você consegue economizar mais um produto, como é que você consegue ter um efeito um pouco melhor, anotou a dica? Anota do lado o que você vai fazer com essa dica, o que você vai fazer com essa estratégia. Dei aqui um macete de como você pode ter um efeito melhor, anota do lado o que você vai fazer com isso, como de uma forma prática. Por quê? Via de regra, aquilo que funciona para mim, às vezes pode funcionar muito para você, mas você tem que fazer algumas adaptações para sua realidade. E se você sempre anota o que você vai fazer com aquilo, porque na hora que a gente está conversando, na hora que eu tô batendo um papo aqui com você, que eu tô te contando algo pra fazer, vem ideias na sua cabeça. E se você não anotar o que fazer com essa ideia, depois essa ideia vai embora, você esquece e acaba não conseguindo pôr em prática, né? Então, aprenda sempre a estudar o conteúdo e colocar em prática dessa forma, porque vai te ajudar demais no processo de construção, né? Então, sempre para fazer a cobertura do fio branco, você vai usar um Reflectocil, você aplica ele, limpa muito bem limpo em volta, tá? Porque, como eu contei pra vocês, ele tinge um pouco a pele sim, fica ali de 2 a 3 semanas, de 2 a 3 dias, dependendo da pele. E algumas peles que absorvem muito pigmento, pode ser que fique uma semana, até 2, tá? Então, tem gente, inclusive, que percebe que em algumas clientes funciona tão bem o Reflectocil que não faz o uso da rena. Só faz o uso do Reflectocil. Mas você só vai conseguir descobrir isso como? Aplicando, anotando na ficha da sua cliente. Então, toda cliente tem que ter a ficha para você anotar. Ó, essa cliente, só o uso do Reflectocil funciona, não preciso de fazer o uso da rena. Quando essa cliente voltar, você entende que você não vai lembrar, sua cabeça não funciona tão bem, você não confia tanto nela. Anote as coisas na ficha da sua cliente, tenha uma caixinha com a fichinha de cada uma, ou não, se é um caderno só onde você já estuda, tem uma parte do caderno onde você anota, se é uma agenda, um planner, eu não sei o que funciona para você, mas o que você precisa entender é que você tem que trazer anotações, tem que ter essa ficha de anamnese muito bem organizada. Às vezes tem pessoas que gostam da ficha mesmo de anamnese, tem gente que funciona mais o caderno, né? Tem gente que funciona mais a ficha da cliente do salão, ou às vezes o sistema, se você já usa um sistema. Mas se está começando agora, comece a criar estes métodos para você realmente organizar a informação daquela sua cliente. Porque aí quando ela vier, você sabe que com ela só o Reflectocil vai funcionar, que à medida que você usa nela é 1x2 ou 1x3. Se você percebeu que ficou um pouco mais escuro, da próxima vez você pega um pouco mais e pergunta para ela, você gostou? Porque o efeito a gente consegue variar dependendo do tempo de pausa. Explica isso para a cliente, ela gosta de saber disso. E aí ela vai, inclusive, falar para você. Algumas clientes sempre me ajudavam. Olha, Kênia, não esquece que em mim tem que deixar um pouco mais de tempo, porque senão não dura tanto tempo assim. Kênia, eu normalmente gosto dela um pouco mais clarinha, mas como eu vou pra praia esse final de semana, eu vou acabar
pegando muito sol, muita água salgada, deixa um pouco mais para durar mais tempo. A própria cliente vai te dando feedback disso, você vai conseguindo entender a melhor forma de deixar a sobrancelha para que dela dure mais tempo. Então, anote, observe, entenda os padrões para poder funcionar muito bem isso para você e para sua cliente, tá? Mas aí sempre na sua cabeça. Para eu tingir pele, eu vou usar Rena. Para eu tingir pelo, eu vou usar o Reflectocil. Para cobrir pelo com transparência, ou seja, de forma muito mais natural, só dar uma leve pigmentada, a Rena funciona. Sempre misturada com oxidante revelador. Para tingir pelo de forma completa, de uma forma densa, Reflectocil. Reflectocil vai tingir um pouco da pele por alguns dias. Então, toma cuidado na hora da limpeza disso, para você entender a diferença entre um e outro, para ficar claro para você o que vai funcionar melhor, tá? Então, crie esses padrões, organize bem esse atendimento que você vai fazer aí, tenha clareza sobre esse conhecimento que a gente está passando para que você consiga ter um efeito muito mais bacana e muito melhor sobre da sua cliente, tá? Então, saber essas vantagens e desvantagens de cada um deles é importante para isso, para que você saiba exatamente onde utilizar cada um, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Hoje eu vim aqui desmistificar para você o uso da Rena, do Reflectocil, a indicação desse produto que existe desde 1930. Se esse conteúdo foi bom para você e você acha que vai ser importante para outra pessoa, por favor, compartilhe aí com quem você acha que é importante e vamos construir carreiras muito mais fortes, muito mais consistentes, com mais conhecimento, para você conseguir cada dia mais fazer cílios e sobrancelha, embelezamento do olhar em 30 minutos e com 30 dias de durabilidade. Um super beijo e até a próxima!